Agora vamos entrar num assunto que eu sei que é um dos seus prediletos. A Resolução 68, de 1979, editada pelo então Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Hermano Odilon dos Anjos, foi elaborada basicamente em cima de um projeto que você elaborou sobre na época, curadorias de fundações, não é? Aqui temos um outro ex-curador de fundações presente. Eu também fui curador de fundações e foi uma parte importante na minha vida profissional. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa resolução e sobre o mundo das fundações, né? Que é uma coisa que pouca gente tem noção da importância daquilo. E o papel do MP, né? Isso. Como nós sabemos, o Código Civil de 16, claro que a pré-história disso tudo, mas vamos nos fixar no Código Civil de 16, que atribuiu ao Ministério Público local a atribuição de velar pelas fundações. Sempre me pareceu uma palavra, um termo muito interessante, não é? Embora com a mesma origem etimológica de vigiar, e a Constituição, em vez de velar, ela usa zelar. Não é que nós sejamos contra ou queiramos mas nós não somos zeladores, os zeladores, não é? E eu sempre disse que o velar pelas fundações não era o velar do velório, não é? Era o velar pela criança, não é? Ou pelo doente, dependendo do estado da fundação, etc. Quer dizer, uma coisa ativa. Deixa eu só lhe interromper, porque eu já falei isso num outro programa e agora vem a calhar. Em 1870 e alguma coisa, foi editada uma lei que dava ao promotor público o encargo de velar pelos inocentes, que eram os filhos dos escravos que já eram, esses inocentes, que eram crianças, já eram livres. Né? Mas, desculpe interromper. Bom, mas então, o Ministério Público aqui do Distrito Federal entregou essa missão aos curadores de resíduos. Ora, o curador de resíduos atuava perante uma vara, de modo que, quando recebia o processo, prestação de contas ou de aprovação de estatuto, ele funcionava. Mas ele não tinha nenhuma estrutura, não tinha nenhum controle, nenhuma do universo das fundações. Com a assunção na Procuradoria-Geral, o professor Clóvis Paulo da Rocha, né, grande civilista, ele se interessou em criar a Curadoria de Fundações. E sempre se encontrava comigo e disse, você precisa, vou criar aqui com o Chagas Freitas, eu preciso de você lá e tal, porque eu já tinha feito a tese sobre fundações lá para a faculdade, né, para o concurso. Aí foi criada, levou algum tempo para implementar. Quer dizer, as fundações constituíram a sua tese de livre docência na UERJ. Na UERJ, isso. Aí foi implementada já na gestão do Hermano, e era uma época de promoções, criou-se, né, o cargo de procurador de fundações, tinha lá um lugar. E foi o doutor Carlos Maximiliano Neto, mas ele não se interessou, ele preferiu ficar em curadoria, se não me engano, de órfãos e sucessões. E aí o Hermano me convidou, e eu fiquei, então, portanto, em substituição durante algum tempo. Depois, quando fui promovido para lá, e eu encontrei o caos, né? Fundações que não mais existiam, fundações que estavam acéfalas ou não tinham os órgãos todos, e assim por diante. Eu, então, tive primeiro que trabalhar em cima disso, para que só as fundações viáveis, ou como se diz hoje, sustentáveis, né, estivessem lá presentes. Bom, aí eu, com essa experiência, né, eu elaborei a minuta dessa resolução. 68. E em que eu reuni toda essa minha experiência, então as vedações, né, as exigências, enfim, tudo aquilo... E toda aquela estrutura, né? Exatamente, porque logo a lei que criou a curadoria criou a estrutura, que era uma estrutura, primeiro, só com uma funcionária, né? Uhum. E depois, aliás, pessoa muito distinta, a doutora Lélia, que me acompanhou o tempo todo, depois a estrutura ficou mais forte
e podemos, então, trabalhar utilizando a resolução, que, por uma satisfação muito grande minha, ainda está em vigor. Sim. Portanto, são 39 anos, né, de permanência. E fundações essas que são universidades, não é isso? De tudo. Porque em certo momento, com a fusão, vieram as fundações do interior. Então tivemos que dividi-la em curadoria da capital, né, curadoria do interior, e hoje, e sempre com a palavra provedoria, quer dizer, sempre a curadoria de fundações, isso é importante, era, na verdade, a única, tirando a defensoria do começo, que tinha um contato direto, externo, com terceiros, não é? E isso, como as pessoas que criam fundações, não é? Elas fazem as dotações, não é? São ou empresas ou grandes fortunas, etc. Era importante ter uma estrutura e uma atuação que não só as acolhesse, né, as orientasse. Orientação, exatamente. Não é? E, se for o caso, também reprimir. Havia muita luta com o judiciário achava que nós não tínhamos autoexecutoriedade. Eu fiz a intervenção numa fundação, a fundação foi intervenção, o judiciário achou que não podia, que ele que tinha que fazer isso. Essas coisas que fazem parte, né? É interessante notar que a curadoria, modéstia à parte, se destacou tanto nesse concerto que criou uma certa inveja dentro do próprio Ministério Público. Do próprio Ministério Público. Aí eu era curador, disseram que eu queria ser subprocurador, ou supercurador, não é? E assim que o Hermando saiu, a primeira providência foi procurar e perguntar, foi publicada, porque ele assinou nos últimos dias, e foi publicada a resolução? Eu digo, foi, felizmente, porque se não tivesse sido publicada, ela teria sido certamente revogada. Imagina. Então, é uma luta, ela está aí, não é? Depois vieram, né, os brilhantes oradores, esteve lá conosco o Pedro Fontoura, né? O Edson também esteve lá, de modo que a curadoria está aí, o Ministério Público hoje está aí, não é? De face voltada para a sociedade, que esse aqui é importante. Sim, né? Exatamente. Eu sempre gosto de citar o Roberto Lira, citei o Valadão, essa turma toda, mas cito o Roberto Lira, que diz que o Ministério Público ele é público porque pertence ao poder público, integra o poder público, mas ele é o Ministério Social. Sim, é o fim social, né? Das fundações, as fundações criaram muito, cresceram muito em todos os campos, né? Tem emissoras de rádio e assim por diante. Foi o primeiro órgão que cuidou das fundações de previdência complementar, não havia ainda legislação de previdência complementar, depois foi criado. Então, tudo isso tenho a impressão que foi e é muito importante para o Ministério Público, hoje muito mais aberto à sociedade. Né? E também funcionando no controle da aplicação daqueles recursos, né? As auditorias, sem dúvida, isso, auditoria operacional. Isso todo foi se criando. Auditoria contábil. Não se conseguiu criar cargos de auditor, mas a gente foi desenvolvendo aquilo e, enfim, a coisa funcionava bem.